diferente, dependendo de cada pessoa. Tem pessoa que lidar com determinada situação melhor, outras não. Tem pessoas que lidar com rejeição de uma forma diferente de outras. Tem pessoas que a rejeição ela é devastadora. Tem pessoas que a traição ela é devastadora. Tem pessoas que a decepção é devastadora. Então hoje o que a gente vê, como eu já falei aqui várias vezes, o problema da humanidade hoje são as doenças psicossomáticas. O problema da humanidade hoje é a doença da alma. Hoje existem inúmeras enfermidades que os médicos, que a ciência não consegue identificar. A indústria farmacêutica, ela dá nome a uma enfermidade que nem sequer existe para elaborar um tipo de medicamento só para vender. Então hoje as pessoas estão vivendo doentes, as pessoas estão sofrendo muito, porque essas dores que não se transformam em cicatrizes, essas dores que não secam, essas dores que não se transformam em marcas, são feridas abertas, que a gente vem ao longo do tempo trazendo ela, a gente vem ao longo dos anos trazendo isso. A gente precisa fazer com que as feridas das nossas vidas se transformem em marcas. Por exemplo, cada um de vocês aqui deve ter uma marca no corpo, uma cicatriz, um arranhão, um ferimento, um corte, mas ele fechou, e hoje ele não te traz mais dor porque está fechado. Uma ferida aberta, ela traz dor. Então, assunto que você fala e você sente dor é uma ferida aberta. Todo assunto que você vai conversar com alguém e você sente dor, aquilo te dói, ainda é uma ferida aberta. A gente precisa transformar isso em marca, transformar isso em cicatrizes. Amém? Você está aí, meu irmão? Quando você mantém aquela ferida aberta, você está trazendo uma sentença para a sua própria vida, o ferimento. Querer transformar essa ferida em marca. Você não pode aceitar mais essa dor que você carrega aí há anos. Você não pode mais aceitar essa dor de uma traição. Você não pode mais querer aceitar essa dor de uma decepção. Você não pode mais aceitar essa dor de uma rejeição. Chega. É momento de transformar essa ferida em uma marca. É momento de dizer: eu não quero mais sofrer por causa disso. Eu quero dizer para você que isso é uma questão de decisão. Eu quero dizer para você que chegou a hora de você decidir que eu não quero mais sofrer por causa disso. Eu vou transformar essa ferida em uma marca. Isso é uma decisão que nós temos que tomar, meu irmão. Você está entendendo isso? Dores faz parte da vida, meu irmão. Sentir dor faz parte da vida. O que você não pode por exemplo, uma dor de cabeça. Se alguém falar assim: estou com dor de cabeça, vai dizer: é normal. Mas a pessoa ficou com dor de cabeça hoje, está com dor de cabeça amanhã, está com dor de cabeça depois da manhã. Tem alguma coisa de errado. Você está aí? A dor ela vem e vai, ela não pode. Se você estiver sentindo uma dor constantemente, isso é uma sinalização que tem alguma coisa de errado na sua vida. E você diz: chega, eu não quero receber, não quero aceitar isso. E a maioria das questões, como eu já falei aqui, psicossomáticas, problema da alma, que a gente vem carregando, feridas abertas que você vem carregando, você não quer se desfazer dela. Tem gente que acaba acostumando com isso, mas toda ferida ela precisa fechar, irmão. Toda ferida ela precisa tratar para fechar. Você não pode conduzir a sua vida com feridas abertas. Você não pode conduzir a sua vida cheio de feridas abertas, porque isso vai te prejudicar. Isso vai paralisar o teu futuro. Isso vai impedir de você crescer futuramente. Olha, as feridas impedem o crescimento. As feridas impedem realizações de sonhos. As feridas impedem você de ir mais além. As feridas impedem você de crescer em todas as áreas da sua vida, seja ela profissional, financeira,
em qualquer uma área. Você que está cheio de feridas, você precisa hoje cicatrizar isso, decidir a não carregar mais essas feridas abertas, a que elas fechem hoje na tua vida. Você está aí, diga amém. A gente precisa entender isso, querido. A gente precisa proteger a nossa sensibilidade. É necessário proteger a sensibilidade. Por exemplo, quantos aqui já teve unha encravada? E aí, quando você está com a unha encravada e alguém chega perto de você, a primeira coisa que você faz é o quê? Esconder o pé, irmão. O que é que você está fazendo? Você está protegendo. Por que com a alma a gente não faz a mesma coisa? Por que a gente não se protege, não entrando em situações ou em assuntos que venha sangrar aquela ferida? Você está entendendo isso? Isso para mim é assunto encerrado, querido. Não tenho mais nada a ver com isso não. Não, isso aí para mim já passou, acabou. Aqui não tem mais nada a ver com isso não. Porque você insiste em ficar colocando o dedo na ferida. Porque você insiste em ficar apertando aquela ferida e vai sangrando, e ela nunca se fecha. Ela precisa secar. Você entende isso? Amém. Quando você tem um corte, você limpa, coloca o medicamento e fecha. Para quê? Para o que está fora não entrar e não causar infecção. A mesma coisa é a nossa alma, não deixar as coisas de fora, ficar tocando nas feridas que a gente tem na alma, para que ela venha secar, para que ela venha ser eliminada. Olha, você nunca vai esquecer, deixa eu explicar para você isso. Quando vai virando marca, você não vai esquecer, só que não vai doer mais. Carregar feridas dói, carregar marcas não. Fala para o teu irmão, transforma as tuas feridas em marcas. Porque quando isso acontece, você vai lembrar. Você não vai ter amnésia, irmão. Quem tem cicatriz, lembra como foi que ganhou, ninguém esquece. Toda vez que você olha, meu irmão, olha, eu tenho uma cicatriz no meu dedinho aqui, que eu era um bebê, mas porque minha mãe me falou, até hoje eu não esqueço. Ela disse que eu era um bebezinho e ela estava discutindo com meu pai, e meu pai foi entrar no carro e fechou a porta com brutalidade, e o meu dedo ficou preso, ficou pendurado. Teve que levar diretamente num médico para... uma cicatriz bem pequenininha, mas toda vez que eu olho para ela, aqui, toda vez que eu olho para ela, eu lembro, não do acontecimento, que não dava para lembrar, mas do que minha mãe me falou. Você está aí? Então, eu lembro, mas ela não dói. Eu tenho uma cicatriz no joelho, que eu lembro o dia que eu caí, como foi, mas ela não dói mais. Então, quando eu pego as minhas feridas e transformo em marca, não é que eu vou esquecer, mas eu vou evitar a ficar passando por dores, evitar a ficar sofrendo, porque a vida é para se viver, não é para ficar sentindo dores. Aconteceu, foi lá, pronto, vamos para frente. Amém? Uma ferida que não se fecha, ela nunca vai se transformar em marca. Ela vai ficar aí te incomodando. Incomoda você para andar, incomoda você fazer qualquer coisa, para se divertir, incomoda você para brincar, incomoda você em tudo. São feridas abertas que impedem você de viver, que impede você de prosseguir, que impede você de andar, que impede você de crescer. Você não precisa mais aceitar isso na sua vida. Chega! Acabou! Eu não posso aceitar mais. Aconteceu lá atrás, eu carrego isso, e toda vez que eu lembro, então chega! Transforme isso em marca hoje.
Transforma hoje em uma marca, querido. Fecha essa ferida hoje. Amém? Alguém disse uma certa vez que o tempo cura tudo. Eu já não concordo. Eu não creio que o tempo cura, porque se fosse assim, as suas feridas todas já tinham cicatrizado pelo tempo. O tempo faz parte do processo, mas o que cura não é o tempo, é o tratamento. É tratamento mais tempo. Você está aí? O tratamento requer um tempo, mas o tempo por si só não cura. Não é o tempo que cura, você precisa tratar, e com o tempo ela vai se fechando, com o tempo ela vai se transformar em marca, com o tempo, mas precisa ser tratado, precisa passar alguma coisa, precisa resolver. É isso que a gente precisa entender, querido. Nós necessitamos entender isso. Por exemplo, os discípulos de Jesus, em João 21, a Bíblia diz, quando Jesus morreu, ele ressuscitou e ficou 40 dias andando sobre a terra. E Pedro era visto como um dos líderes. Pedro disse assim: eu vou pescar. Aí tinha alguns discípulos com ele e disse assim: eu vou com você também, Pedro. E foram pescar. E ali pescaram a noite inteira e nada pegaram. Jesus aparece de manhã cedo e fala: filhinhos, tem alguma coisa de comer? Não, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. João disse: Pedro é o mestre. A Bíblia diz que Pedro estava sem a sua túnica, ele se vestiu, lançou-se na água, e os outros vieram no barco. E aí chegaram perto do Senhor. A Bíblia diz que eles não ousaram perguntar se era Jesus. Eles estavam entristecidos, decepcionados, se sentindo abandonados, porque eles andaram com Jesus 3 anos e meio, agora Jesus foi arrancado deles. Estava com vergonha por terem fugido no momento que Jesus mais precisou. Eles saíram correndo. Alguns disseram: Senhor, Pedro disse: darei a vida por ti, Senhor. E no momento que precisou, ele disse: eu não conheço esse homem. Por 3 vezes ele disse: eu não conheço esse homem, eu já falei que eu não conheço esse homem. E Jesus aparece ali, porque Pedro tem uma ferida que ele carrega, aquela ferida de ter negado Jesus por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. E ele ali está com aquela ferida aberta. E quando ele está ferido, ele foi chamado por um propósito. Mas quando você está ferido, até o propósito você esquece, meu irmão. Fala para o teu irmão: se sua ferida estiver aberta, você logo esquecerá do propósito. Se você não fechar a ferida, você nunca vai cumprir o propósito. E Pedro estava com essa ferida aberta. E aí, versículo 12, caiu aqui? Tá. Voltou? Amém. 21:12, Léo. Aí, então Jesus os convidou: vinde, tomai vosso jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e o fez o mesmo. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Mas tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou
cuida dos meus. Ele disse assim: Pedro, Deus tem um propósito para você. Eu te chamei para cuidar dos meus cordeiros. Eu te chamei para você cuidar dos cordeirinhos. Os cordeiros são os novos convertidos. Os cordeiros são aqueles, os novinhos na fé. Os cordeiros são aqueles. Então o Senhor disse: você vai cuidar dos novos e dos mais antigos. Mas eu tenho um propósito para você. E ele estava cheio de feridas, por isso que ele estava fugindo do propósito. Ou seja, o propósito era ganhar e cuidar. Diga: ganhar e cuidar. Então aqui ele está dizendo: te chamei para cuidar, para ganhar e cuidar. Aqui ele está dizendo: ganha cordeiros são os novos, aqueles que estão chegando. Você está aí? Mas como Pedro negou a ele 3 vezes, ele faz a pergunta: quantas vezes? 3. Aí ele pergunta novamente aqui. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas. Uma coisa, primeiro era cordeiro, agora é ovelha. Você está entendendo isso? Você está aí? Mas como Pedro ia fazer isso cheio de feridas? Como Pedro ia fazer isso se as feridas estavam abertas? Como Pedro ia fazer isso se estava sangrando? Se a dor de ter abandonado Jesus, a dor de ter negado Jesus, a dor de ter traído o mestre, ele estava carregando dentro dele, por isso que ele estava tentando ocupar o tempo. Ele tentou pescar novamente, que não era aquilo que ele foi chamado. Ele disse: eu vou pescar, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Mas ele foi pescar, e com um pescador como Pedro, querido, profissional, nato, mas a cabeça dele estava tão longe que ele não conseguiu nem pescar direito. Aliás, ele não conseguiu pegar nada, pescar a noite inteira. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Tu me ama, então cumpre o meu propósito. Tu me ama, Pedro, então fecha essas feridas, porque eu já te perdoei, eu já liberei perdão. Se tu me ama, então transforma isso em marca, para quando você vê e você vai lembrar que você traiu, você vai dizer: nunca mais eu vou trair Jesus. Todos os erros que você cometeu, querido, transforma em marca, para quando você vê, você lembrar o que você fez e você vê: nunca mais eu faço novamente. Todas as vezes que você caiu, todas as vezes que você cometeu erro, cometeu falha, ou que falharam contra você, de repente você se entregou demais a um relacionamento, de repente você se entregou demais a uma amizade, e você foi simplesmente traído, você foi simplesmente rejeitado, lançado fora. Você acreditou que aquela pessoa era a pessoa mais importante da sua vida. Você acreditou que aquele trabalho era o trabalho mais importante da sua vida. Você dedicou-se muito e de repente você foi mandado embora. E quando a pessoa ela é mandada embora, o espírito, a influência que vem sobre ela é o de rejeição, porque não tem nada pior do que você receber uma notícia assim, mesmo que você queira, irmão, mesmo que você queira ser mandado embora, mas quando alguém fala assim: os seus serviços já não servem mais para nós, você está sendo dispensado, porque a partir de agora não utilizaremos mais dos seus serviços, ou seja, você não presta mais para nós. Aquilo é uma coisa tão ruim, mesmo que você pensou: não, eu queria ser mandado embora, mas você fala assim: poxa vida, aquilo vem e faz você pensar. Você está aí? Uma coisa é quando você faz um acordo, outra coisa é quando você é mandado embora deliberadamente. Então tem gente que carrega isso com a ferida: eu me dediquei tanto a essa empresa, eu fiz tanto por isso, e eles me rejeitaram. Ô irmão, todas as nossas feridas precisam se transformar em marcas, e as marcas são aquilo que vai fazer que a gente vá adiante. Você vai ver, você vai lembrar, e aí você vai dizer: o que eu não devo fazer mais. Diga: as marcas me lembram o que eu não devo fazer mais.
depositar toda a minha confiança em algo. Eu só preciso depositar toda a minha confiança nele. Depositar tudo nele. E pela terceira vez, 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Por que Jesus tem que perguntar 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. Quando Pedro faz aquela confissão que ama, ele está pagando o não conheço esse homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Palavras que são lançadas, elas são quebradas com palavras. Você está aí? Quando você lança uma palavra contra alguém, essa palavra só é quebrada quando você lança uma outra palavra. Por que quando eu faço o batismo, eu chego para as pessoas e pergunto assim, e falo: você rejeita toda aliança anterior a essa? E a pessoa diz sim. Ela está quebrando toda a aliança que ela fez anterior a Cristo. Ela está lançando uma palavra no reino espiritual. Eu estou quebrando toda a aliança feita anterior a essa. Você está aí? Porque você só quebra palavra com palavra. Aqui Pedro estava quebrando, que no reino do Espírito ele declarou: eu não conheço esse homem. Agora ele está por 3 vezes dizendo: eu te amo. Você entende isso, irmão? E a ferida estava aberta dentro dele, Jesus aqui estava curando ele, e pela terceira vez, agora o negócio pega, porque ele diz assim: filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabe o que eu estou sentindo por ter te traído. Tu sabe o que eu estou sentindo por falar que não te conheço. Tu sabe o que eu estou passando aqui, o que está dentro de mim. Tu sabe, ele se angustiou, porque quando ele pergunta por 3 vezes, ele lembra que as 3 vezes que ele disse: não conheço, não conheço e não conheço. Ali ele está sendo o quê? Curado. Ele se feriu com palavras que ele mesmo lançou: eu não conheço, eu não conheço. Agora ele está sendo curado por palavras lançadas por ele mesmo: tu sabes que eu te amo. Você está aí? Está entendendo isso? Aí comissionou Jesus, ou seja, direcionou, colocou um propósito. Disse: então, já que você me ama, Pedro, você precisa o quê? Apacentar as minhas ovelhas. Pedro foi curado para seguir fiel a um propósito. Sabe por que você não consegue terminar um propósito? Porque você está cheio de feridas abertas. Sabe por que você não consegue finalizar aquilo que Deus já colocou? Porque tem muita ferida aberta e que precisa ser fechada. Você tem muita angústia, tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem muitas palavras que te falaram lá atrás e você insiste em carregar isso, você insiste em trazer isso. Ei, é tempo de secar as feridas, é tempo de transformar em marcas. Você está aí, meu irmão? Agora, como transformar isso em marcas, pastor? O senhor falou das feridas, o senhor falou de tudo isso aí. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeira coisa, reconhecer que é uma ferida aberta em você. Olhe para você, meu irmão, e veja onde é e qual a ferida que está aberta. Olhe para dentro de você e olhe o que está fazendo você sofrer, o que está sentindo dor em você, o que está causando dor em você. A primeira coisa é identificar. A primeira coisa é você olhar e identificar o que é que dói aí. O que é que dói aí em você? Você está aí? Essa é a primeira coisa. Identifique. Segundo, quando você identificou, você reconhece realmente: há uma ferida aberta em mim. Porque muitas vezes você pensa que já fechou e está aberta ainda.
Muitas vezes você pensa que cicatrizou e está aberto ainda. Ah, não, mas eu não me importo mais não. E de vez em quando vem choro, de vez em quando vem aquela lágrima, de vez em quando vem aquela angústia, vem aquela tristeza, você não sabe de onde vem. Ei, é a ferida que ele está doendo, é a ferida que ele está sangrando, é o ressentimento, é algo do passado, é algo que você carrega. Ei, quando a gente chega para Cristo, a gente tem que deixar as nossas bagagens. Você está aí? Ele disse: eis que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele diz assim: olha, vinde a mim, estão cansados e sobrecarregados, que eu vos Então ele está dizendo: eu vou tirar esse seu cargo, seu fardo, e vou lhe dar o meu. Eu vou tirar o seu jugo e vou lhe dar o meu. Ou seja, quando eu venho para Cristo, Ele tira as minhas feridas e me dá o quê? Marcas. Diga: quando eu venho para Cristo, Ele tira as minhas feridas e me dá marcas, porque as marcas me lembram de onde eu vim. Você está aí? As marcas são para nós lembrarmos. E quando chegar alguém com a ferida aberta diante de nós, nós temos a cura para essa pessoa. Deus vai colocar pessoas na tua vida para que você seja a cura para ela. Deus vai colocar pessoas com os mesmos problemas que você teve. Deus vai colocar pessoas com o mesmo espírito que você, com a mesma influência que você tinha antes, e você conseguiu fechar, e agora é tempo de você tratar da ferida de alguém. Você está aí? Deus vai colocar pessoas, porque Deus usa pessoas para cuidar de pessoas, Deus usa gente para cuidar de gente. Em vez de você estar aí com as suas feridas abertas, decida fechar, porque existem pessoas que vão precisar de você. Sabe quando de repente você está trabalhando e vê alguém e abre a vida para você, você acha o quê? Que aquilo ali é do nada? A pessoa vai dizer assim: eu não sei nem porque eu estou te falando isso, eu não conto minha vida para ninguém, mas eu não sei, eu comecei a falar aqui. O que você acha? É o Espírito Santo. Porque Deus, o Espírito Santo identifica em você cura para alguém. Diga: eu sou a cura para a vida de alguém. Terceiro, aceitar o que realmente aconteceu. Ei, você não vai poder mudar o passado. Aconteceu. E agora? O problema aconteceu. E aí? A situação aconteceu. E aí? Você vai mudar isso? Ou você vai fazer que nem o positivismo? Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Vai contar mentira para você mesmo? Não aconteceu. O problema se instalou. Você errou. Alguém errou com você. E agora? Aconteceu. A questão é de agora para frente. Não é ficar olhando para trás. Por que eu fiz isso? Por que eu não disse isso? Por que eu não disse aquilo? Você vai ficar tocando cada vez. Diga assim: cada porquê é um dedo na ferida. Cada porquê dói. Você começa: por quê? Uma dor. Mas por que eu não fiz isso? Outra dor. Mas por que eu não falei isso? Outra dor. Então esquece o porquê. Agora é o porém. Você está aí? Diga comigo: chega de porquês. É hora de poréns. Errei, porém eu vou recuperar isso. Falhei, porém eu vou continuar. Me feriram, porém eu vou passar por isso. Me magoaram, porém eu vou continuar em frente. Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? Só quem está entendendo isso, dá um glória a Deus aí. Aceite, aconteceu, acabou. Você não tem como voltar atrás. Você, a não ser que você esteja imaginando que você está naquele filme De Volta para o Futuro, não é? Não tem aquele negócio de volta para o futuro não, irmão. Esquece isso, viu? Isso é só em filme.
Amém? Quarto, não se ocupar com a dor, e sim com o tratamento. A partir de agora, você não vai se preocupar mais com a dor, você vai olhar para o tratamento. Eu senti dor, a ferida aqui, o que é que eu faço para eliminar essa ferida? O teu foco agora é o tratamento para eliminar a ferida. Você está aí? Para de ficar o dia inteiro pensando na dor, você vai pensar como eliminar a dor. Gaste tempo com isso, de como eliminar a dor que você está sentindo, como eliminar o sofrimento que você está passando, como eliminar isso. Cada vez que você pensa na dor, é um dedo na ferida. Ah, pastor, se eu falo isso, porque não sabe o que eu estou sentindo. Você acha que eu nunca senti dor, irmão? Você acha que eu não passei por dor? Dor de perdas, decepção. Você acha que eu nunca passei por isso? Já. A Bíblia diz que Jesus era homem de dores. Homem de dores. Ele veio como homem para passar por dores físicas e emocionais. Quando ele estava no Getsêmani, a aflição era tão grande que houve um fenômeno chamado hematidose, que é quando microvasos sanguíneos se rompem e começa a sangrar. Não é que ele suou sangue, é que o sangue saía pelos poros, porque os microvasos sanguíneos se romperam. Antes dele ir para a cruz, ele já estava sangrando. Quando ele foi preso, ele já estava cheio de sangue. Você entende isso? O que é aquilo? Dor. Dor da rejeição, dor de ser rejeitado, dor da angústia. Ele disse: a minha alma está aflita até a morte. Isso é dor, meu irmão, é dor. Você entende isso, meu irmão? Então, não se ocupe com a dor, mas com o tratamento. Com o que você vai fazer para eliminar isso na sua vida? Amém? Tire a dor do centro da sua vida. Tire a dor do centro. Ah, eu vivo pela dor. Não, você vai viver pela cura. Tem gente que é triste por natureza porque vive pela dor. Quando você vive pela dor, você entra em depressão. Quando você vive pela dor, você se afasta de todo mundo. Quando você vive pela dor, você não pensa mais em nada. Você é um excelente funcionário, mas não consegue desenvolver o seu trabalho, porque você vive pela dor. Você é uma pessoa, um bom amigo, mas não consegue nem mais cultivar uma amizade, porque você vive pela dor. Você é uma pessoa de excelência, tem dons, mas não consegue desenvolver mais os seus dons, porque vive pela dor. Deus não te chamou para viver pela dor, porque Ele disse: eu sou a cura. Jesus disse: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Eu sou a cura para você. Ele veio curar os aflitos de alma. Você está entendendo isso, meu irmão? A sua vida é maior que a ferida. A sua vida é muito maior do que a ferida que você tem. A sua vida é muito maior do que isso. Você é maior do que isso, meu irmão. Nada que te feriu pode ser maior do que você. Nada que te feriu é maior do que o propósito que Deus tem para você. Nenhuma coisa que machucou você é maior do que você em Deus. Você entende isso? Não se trata de esquecer, e sim tratá-la. É preciso tratar. É preciso saber onde está a cura está nele. Ele é a cura. Ele se colocou como um médico. Ele disse: eu não vim buscar os sãos e sim os doentes. Ele disse: eu sou a cura para você. Você entende isso, meu irmão? Então entenda que
Você precisa tratar isso, e uma das coisas tratar isso é você assim, eu a partir de hoje, eu rejeito essa dor, porque esse remédio, isso vai secar. Eu vou colocar um remédio, o bálsamo de Gileade, que é Jesus Cristo. Eu vou derramar o bálsamo sobre essa ferida agora. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Então você precisa entender isso. Ele é aquele que vai curar a sua dor, Ele é aquele que vai cicatrizar a tua ferida. Olha o que diz em Salmo 47, 3. Presta atenção isso aqui. Somente Ele cura os quebrantados e lhes pensa. Essa palavra que pensa é tratamento. Diga, pensa é tratamento. É como se colocasse atadura, é como se você estivesse colocando gás, é como se você estivesse limpando a ferida, passando um remédio na ferida. Então quando fala assim, e ele pensa as feridas, ou seja, ele trata das feridas, ele cuida das feridas. Foi para isso que ele veio. A Bíblia está dizendo que ele cura os corações, e lhe pensa as feridas, e trata as feridas, e cuida das feridas, e sara as feridas. Ele é o resultado para você, Ele é a cura para você. É Ele que vai mudar, é Ele que vai sarar, é Ele que vai curar, é Ele que vai transformar. Entenda isso, por favor. Eu quero que você fique de pé. Eu vou orar por você. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Não se prenda a nada. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite, mas coloque para fora essa dor. Feche os seus olhos, não olhe para quem está à direita, não olhe para quem está à esquerda. É só você e Deus. O Espírito Santo vai estar ministrando você agora. O Espírito Santo vai estar agora aí curando você. Essa ferida nunca mais vai sangrar. Essa ferida nunca mais vai te incomodar. Essa ferida nunca mais vai te paralisar. Essa ferida nunca mais vai fazer você desistir. Essa ferida não vai impedir mais você caminhar. Ei, Ele está aqui nesse lugar. O Espírito do Senhor está curando você nessa noite. O Espírito do Senhor está trabalhando em você nessa noite. Você vai dizer para Ele agora: Senhor, derrama o teu bálsamo sobre as minhas feridas. Derrama o teu bálsamo. Derrama o teu bálsamo, Senhor. Vai curando as feridas do teu povo. Vai curando, Senhor, as feridas antigas e as novas. Aqueles que carregam feridas de anos. Aqueles que estão carregando aí na sua vida, Senhor, sofrimento, angústia, derrota, espírito de rejeição. Aqueles que estão carregando aí, Senhor, porque se sentiram rejeitados, você não é rejeitado por Ele. Que nesse momento o Espírito do Senhor derrame o bálsamo sobre essa ferida e transforme em marcas. Que essa ferida que sangra em você está sendo limpa agora e vai se transformar em uma marca, em uma cicatriz. Nunca mais você vai sentir dor por causa disso. Você vai lembrar, mas não vai sofrer mais. Você vai lembrar, mas não vai te trazer angústia. Você vai lembrar, mas isso não vai te trazer mais tristeza. Você vai lembrar, mas isso não vai te deixar mais deprimido, oprimido. Não. Essas marcas que você carrega aí é para te deixar mais forte, é para você ir mais além, é para você ser cura na vida de alguém, é para você curar alguém, ajudar alguém. Deus está contando com você. Deus quer contar com os curados. Ele cura para depois enviar. Ele cura, assim como Ele curou Pedro. Assim como Ele curou Pedro para colocar ele como liderança da sua igreja.
Ele está